Um pouco sobre como termos uma jornada de fé diante de tempos difíceis e desafiadores. No domingo passado nós estudamos aqui o Salmo de número 30. E hoje nós vamos olhar o Salmo 31, o Salmo da frente. Então você pode abrir a sua Bíblia de papel ou seu aplicativo, no Salmo de número 31. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã, nesse devocional. E esse é o texto que Deus vai nos desafiar a como termos uma jornada de fé em tempos difíceis. O Salmo 31, ele foi escrito pelo rei Davi. E ao lermos o Salmo 31, Davi ele vai nos levar a uma jornada emocionante pelas profundezas da fé, mesmo em meio às maiores adversidades. Através das palavras aqui desse Salmo, nós podemos sentir a angústia de Davi. Através da leitura desse texto, nós vamos ver, além da sua angústia, a sua confiança inabalável em Deus. Portanto, esse salmo, ele é um bálsamo, ele é uma promessa de esperança para a nossa alma. Alma que muitas vezes está angustiada. Ele oferece conforto, esperança para aqueles que enfrentam momentos desafiadores. E quem não enfrenta esses momentos na caminhada, na jornada da vida? Portanto, o Salmo 31, quando nós lemos esse texto, nós vemos que o Salmo 31 é o clamor de um angustiado, Davi, que mesmo em meio à aflição, às circunstâncias desafiadoras, ele fez algo que nós precisamos fazer nos nossos dias. Davi se encontra nesse texto cercado por inimigos, preso numa situação desesperadora, angustiante, mas ele fez algo que fez toda a diferença para que ele passasse nessa jornada de dificuldades, mergulhando na fé, mesmo no meio dos tempos difíceis. E quando a gente olha todo esse texto, os 24 versículos desse salmo, nós vamos ver o seguinte, que nesse salmo, o salmo de Davi, nesses 24 versículos, a gente poderia dividir esse salmo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 18, nós vemos Davi clamando por socorro. Do versículo 19 ao 22, nós vemos ele dando ação de graças a Deus pela resposta à sua oração, ao seu clamor, aquilo que ele colocou diante de Deus. E no versículo 23 e 24, ele faz uma exortação a todos aqueles que temem a Deus a também confiarem no Senhor. Portanto, quando nós olhamos esse texto, ele diz o seguinte: em ti, Senhor, eu me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Davi, ele reforça uma ideia aqui que ele já faz em outros textos. A ideia de que Deus era seu refúgio. Deus era o lugar onde ele buscava segurança, cuidado, proteção. Essa mosca está querendo entrar na minha boca. Ele tinha essa certeza, que Deus é o meu refúgio. Eu tenho um lugar onde consigo me esconder, me abrigar. Nunca permita, Senhor, que eu seja humilhado. E ele estava passando por um momento onde ele estava cercado por inimigos. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para mim. Vem, Senhor, e me livra depressa. Sei o Senhor a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Mais uma vez ele traz essa ideia. Mais uma vez ele declara que Deus era o seu refúgio. E aqui ele traz uma outra expressão, uma rocha de refúgio. Senhor, me ouve. Senhor, atenda o meu pedido. Senhor, livra-me depressa. E quantas vezes a gente ora em algumas situações e esse é o sentimento que nós temos. Senhor, seja rápido em responder. Seja rápido em tentar responder e nos ajudar nisso. Mas ele diz: Senhor, tu és o meu refúgio, uma fortaleza poderosa. Quando a gente olha do versículo 3 ao versículo 5, nós vemos Davi reconhecendo a sua dependência de Deus e implorando a Deus por sua misericórdia. Se é uma coisa que nós precisamos diariamente, é lembrar que nós dependemos de Deus e implorar a Ele a sua graça e a sua misericórdia. Davi aqui nesse texto, ele reconhece a dependência de Deus. E ele começa a dizer o seguinte: Senhor,
Seja o Senhor a minha rocha, seja o Senhor a minha fortaleza. Mais uma vez ele vai repetindo algumas ideias, algumas palavras, algumas expressões que ele coloca em outros textos da palavra de Deus, porque para ele Deus era isso: rocha, fortaleza, refúgio, socorro presente na hora da adversidade. E ele então declara: Senhor, seja a minha rocha, seja a minha fortaleza, por amor do seu nome, que o Senhor possa me conduzir, que o Senhor possa me guiar. Que oração para nós fazermos no início de uma semana. Senhor, que nessa semana o Senhor seja a minha rocha, que o Senhor seja a minha fortaleza, que o Senhor possa me conduzir, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa dirigir a minha vida. Tira-me da armadilha que me preparam, pois Tu és o meu refúgio. E ele continua: nas Tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Do versículo 9 ao versículo 18, nós vamos ver Davi declarando que ele estava numa situação muito aflitiva, cercado pelos inimigos. Ele começa a declarar o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, o que ele estava experimentando naquele momento. Então Davi diz o seguinte: eu me alegrarei e exultarei no teu amor leal. Mesmo diante das situações difíceis, das circunstâncias complicadas, eu não olho para isso. Eu olho para o seu amor, eu olho para a sua fidelidade, eu olho para a sua grandeza, e eu olhar para a pessoa de Deus, o que ele sentia era: eu te exalto, eu me alegro, porque eu tenho um Deus que o amor dele por mim é leal, não falha, não deixa de existir. Pois o Senhor viste a minha aflição, o Senhor conheceste as angústias da minha alma. E ele começa a descrever: tem misericórdia de mim, ó Deus, eu estou em desespero. A tristeza, ela consome os meus olhos. Em outras versões fala que as lágrimas fazem parte dos meus olhos só saem lágrimas. O vigor e o apetite eu não tenho mais, porque a tristeza consumiu os meus olhos, tirou de mim o vigor, tirou de mim o apetite. Era isso que Davi estava vivenciando. A minha vida desvanece em angústia, e os meus anos com gemidos. E ele declara o seguinte: a minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se consomem. A minha aflição, elas esgotam as minhas forças, os meus ossos, eles vão se consumindo. Talvez você já conversou com pessoas que declararam que eles estavam sentindo isso, sem força nenhuma para levantar da cama, sem motivação nenhuma para sonhar, para buscar outras coisas na vida, porque a aflição vai tirando as forças, vai esgotando as forças, vai tirando a alegria de continuar vivendo. E Davi estava vivendo tudo isso. Só que Davi não ficou mergulhado nessa angústia. Davi não ficou mergulhado nessa situação difícil. Davi fez algo que nós precisamos fazer. Porém, Deus, eu confio em Ti, Senhor, e declaro: Tu és o meu Deus. Ele tinha uma certeza, que ele não estava sozinho. Ele tinha Deus a quem ele podia confiar, que era o seu Deus. Era o Deus que caminhava com ele, que estava com ele. Então nós vemos aqui Davi, ele tendo e demonstrando uma fé inabalável em Deus. A importância dele clamar a Deus, dele buscar a Deus, dele vivenciar as situações, circunstâncias, sem abandonar a fé. Ele poderia ter ficado parado aqui nessa situação, angustiado, depressivo, sem forças, sem apetite, sem ânimo, mas ele sabia de onde vinha o seu encorajamento. Era do Senhor, que não era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o seu Deus. Esse texto nos convida a termos também um relacionamento com esse Deus,
a convidar esse Deus para fazer parte da nossa vida, a termos esse Deus também como nosso refúgio, como aquele que é a nossa torre segura, nossa força diante dos dias difíceis, para que a gente possa declarar: é o meu Deus, o meu Pai. E nos momentos difíceis, nós sabemos que Ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos trazer ânimo. E Davi, ele tinha tanto essa convicção, uma fé tão inabalável, que ele declara o seguinte: o meu futuro, os próximos dias, tudo que ainda vai acontecer, está nas mãos de quem? De Deus. O meu futuro está em tuas mãos. Livra-me, Senhor, das mãos dos meus inimigos. Livra-me, Senhor, daqueles que me perseguem. Quando nós convidamos você a colocar a sua semana diante do Senhor, a colocar o seu mês diante do Senhor, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer, é isso daqui que Davi estava fazendo. Independente do que eu possa passar e experimentar, Senhor, o meu futuro, todos os meus dias daqui para frente estão nas tuas mãos. É o Senhor que controla, é o Senhor que dirige, é o Senhor que vai me levar, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Davi então reconhece que Deus ouviu a sua oração e livrou ele daquela aflição. Ele declara o seguinte: como é grande a tua bondade. Como é grande a tua bondade. Ele não ficou olhando só o momento difícil, a angústia, o corpo sem forças. Ele olhou para a bondade de Deus, ele olhou para o amor leal de Deus, e ele declara: como é grande essa bondade que o Senhor reservou para aqueles que o temem. Como é grande a bondade de Deus. Eu sei que é muito difícil caminhar com Deus, agradecendo a Ele quando nós estamos passando por situações difíceis, mas é isso que vai nos fortalecer a nós continuarmos essa caminhada. É por isso que os seus olhos têm que estar na bondade de Deus, em quem Deus é, na pessoa de Deus, no que Deus já fez para provar o seu amor por nós, ao enviar Jesus na cruz, porque senão nós vamos ser tentados a olhar a situação, o momento, a dificuldade, a luta, a tempestade, e a gente esquece de olhar para Deus, a gente esquece de quem está conosco. Por isso ele declara: à vista da humanidade, concede que se refugiam em ti. Todos podem se refugiar nesse Deus. E ele declara o seguinte: no esconderijo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na habitação os protege das línguas acusadoras. Que bom que isso hoje não existe mais. Pessoas que nos perseguem, pessoas que usam a língua para mentir, para fazer falso testemunho, para tentar puxar o seu tapete. Isso existia no tempo de Davi, hoje não existe mais, né? Isso não existe mais no seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem você convive. Davi sabia que Deus era o esconderijo dele, que esconderia ele dessas pessoas, desses homens maus, desses homens que estavam usando a vida deles para destruir outros. E é por isso ele declara: bendito seja o Senhor, pois mostrou as maravilhas do seu amor leal para comigo, quando eu ainda estava numa cidade sitiada. Os olhos de Davi buscavam sempre olhar o amor de Deus, a bondade de Deus. Querido, nós somos desafiados a termos uma jornada de fé diante dos tempos difíceis, mas os nossos olhos, eles não podem estar nos tempos difíceis, até porque a nossa vida não se resume só em dificuldades, só em lutas. Muitas vezes a gente está tão limitado a olhar só as dificuldades e só as lutas, que a gente não vê tudo o que Deus já fez, a gente não vê todas as maravilhas do amor de Deus por nós. Se estamos aqui é porque nós temos um Pai que nos ama, que nos resgatou, que nos trouxe para a sua presença, que quer um relacionamento pessoal comigo e com você. E através desse relacionamento, a gente pode vivenciar desse Deus a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, a cada desafio. Por isso ele declara que nós temos que ter um posicionamento.
E você vai ouvir aqui o convite de alguém que estava se sentindo fraco por conta das suas angústias. Ele diz o seguinte nesse versículo 23: amem ao Senhor, todos vocês que são fiéis, porque o Senhor, Ele preserva os fiéis, mas aos arrogantes, eles vão ter o que merecem. Mas Ele nos faz um primeiro convite, independente da circunstância, independente do que você está sentindo, de como está se sentindo, do que as circunstâncias estão trazendo para você, nessa jornada de fé com Deus, amem ao Senhor, amem a Deus, de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, amem ao Senhor. Vocês que são fiéis, sejam fiéis nesse amor, nesse relacionamento com Deus, porque o Senhor, Ele nos preserva, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, e Ele faz mais um convite. O mesmo homem que disse: os sofrimentos tiraram as minhas forças, a angústia tirou de mim a força, o apetite, a alegria de viver. Esse mesmo homem declara: sejam fortes, sejam corajosos, todos vocês que esperam no dinheiro, amém? Que esperam no dinheiro? Não. Que esperam na política, amém? Não. Que esperam onde? No Senhor. Aquele homem encontrava forças, encontrava encorajamento, porque a esperança dele, o refúgio dele é o Senhor. A proteção dele era o Senhor. E mesmo nas maiores crises emocionais, de sentimentos, vivenciadas por aquele homem que era segundo o coração de Deus, mas que enfrentava suas batalhas, que teve o próprio filho perseguindo, que teve muitas situações com Saul e outras que abalavam ele, que declarou aqui nesse texto: eu me sinto abatido, sem força, sem motivação, sem vigor, sem vontade de comer. Ele nos convida, Deus nos convida nesta manhã a sermos fortes e corajosos, a continuarmos esperando no Senhor. O que Deus quer não é nós chorando, murmurando, reclamando que está difícil. Deus sabe que está difícil, Ele conhece você, Ele sabe como você se sente. O que Ele quer é que a gente continue confiando, perseverando, por mais que seja difícil. Eu não vou ficar em casa entregue a essa tristeza, eu vou sair, eu vou vir para o culto, por mais que seja difícil, eu vou ler a Bíblia, mesmo que eu não tenha vontade nenhuma, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, eu vou buscar a Deus, eu vou chorar, eu vou pedir: Senhor, me ajude, tira isso de mim. Por mais que seja difícil, eu vou continuar estando em comunhão com os irmãos, servindo, usando os meus dons e os meus talentos para abençoar outros, porque eu não penso só em mim, eu quero abençoar a igreja, eu quero abençoar o meu próximo. Mas independente do que eu passo, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, e é por isso que eu espero nele, porque essa força, essa coragem vai vir a cada dia, a cada momento que eu tenho de oração, de entrega, de rendição. Eu vou entender que Deus está ali me fortalecendo, me ajudando, para mais um dia de trabalho, para mais um dia estar cuidando da minha família, para mais um dia estar na presença dele. É isso que Davi fazia. Portanto, querido, confie em Deus nos tempos difíceis. Assim como Davi, encontre você refúgio e força em Deus. Não hesite de clamar a Deus, de buscar a Deus por ajuda. Mas mesmo nos dias difíceis, seja grato, porque Deus tem sido bom, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias difíceis, nós podemos olhar e ver a bondade de Deus, o amor leal de Deus por nós.
E hoje, nós podemos experimentar tudo isso quando nós temos Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor. Por último, tem esperança. Mas não coloque a sua esperança em coisas erradas. A esperança é no Senhor, que fez os céus e a terra e que cuida de nós, que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos. E que você tenha uma jornada de fé, mesmo nos dias difíceis. Que você busque esse Deus, mesmo nos dias difíceis. Que você tenha, nos dias mais difíceis, a força e a coragem que não vem de você, mas que vem dele. E que você encontra quando você busca nele, como seu refúgio, como a sua fortaleza. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado por saber que o Senhor tem sido o nosso refúgio. Talvez, ó Deus, muitas pessoas aqui hoje precisavam ouvir do Senhor esta palavra. Assim como eu preciso, todos os dias lembrar que a atitude que o Senhor quer de mim é: seja forte e corajoso. Continue esperando em mim. Talvez a gente tenha desejo de ter tantas outras respostas, e a única coisa que o Senhor quer ver em nós é nós nos rendendo ao Senhor, nós buscando o Senhor como refúgio, porque no Senhor, escondidos pelo Senhor, o nosso esconderijo seguro, nós teremos, ó Deus, esse encorajamento para continuarmos sendo fortes, corajosos e vencendo os dias difíceis, as angústias, as tristezas, com a alegria que vem de um relacionamento pessoal com Jesus. Nos ajude, ó Deus, para essa nova semana a lembrarmos disso. Já queremos dedicar ao Senhor agora os dízimos, as ofertas que serão, ó Deus, apresentadas